Nosso canal, muito com a ajuda de vocês que compartilharam os vídeos aqui do canal do Professor Leonardo, cresceu bastante. E muitas pessoas nos meus vídeos recentes ficaram em dúvidas a respeito de quando eu falo o Bolsonaro quer destruir, fale mais sobre isso, o que ele quer destruir, ele não quer combater nada da corrupção, você fala que o Bolsonaro levantou bandeira da corrupção, ele não quer combater nada disso, fale mais sobre esse assunto, porque eu vi que muitas pessoas chegaram até o canal após nós lançarmos essa tese de que Bolsonaro, e essa análise, melhor dizendo, que Bolsonaro ele quer destruir tudo para se reeleger em 2022. Então, você que chegou recentemente ao canal do Professor Leonardo, eu vou retomar esse assunto fazendo podemos dizer assim, um resumo de dois vídeos muito importantes que eu fiz no canal. Um era Entenda Bolsonaro e o outro foi um vídeo que eu analisei a entrevista do professor Marcos Nobre da Unicamp para o portal UOL. Mas eu vou falar basicamente sobre isso nesse meu vídeo, para que você entenda como pensa Bolsonaro, quais são os objetivos dele. A primeira coisa que você tem que ter na sua mente é que Bolsonaro ele passou 28 anos, últimos praticamente 30 anos dentro do Congresso. Ele sabe como funciona o jogo no Legislativo e ele viu os últimos 3 presidentes que foram eleitos, Dilma, Lula e o Fernando Henrique Cardoso, e também o Collor, saindo de uma forma não muito boa do seu cargo presidencial. O Collor sofreu impeachment. O Fernando Henrique Cardoso saiu escorraçado em 2002, não conseguiu forjar o seu sucessor, perdeu para Lula. Lula foi eleito, foi eleito e reeleito, teve 2 anos ali, 2 mandatos, ele foi muito bem visto pela população brasileira, só que está preso. E Dilma acabou sofrendo impeachment. Depois entrou Temer ali para tampar buraco, mas também saiu com uma popularidade muito baixa. Então na cabeça de Bolsonaro ele olha e vê o seguinte, todos os outros governantes que tiveram esse tipo de parlamentarismo de coalizão, presidencialismo de coalizão, que é essa negociação com o Congresso, negociação com o Legislativo, todos eles que passaram antes de mim acabaram se dando mal no final. Lula foi preso, 2 sofreram impeachment e o FH foi escorraçado do partido. Hoje ele não compita muito pouco dentro do PSDB, não conseguiu forjar o seu sucessor. Então Bolsonaro ele quer as eleições de 22. Então o que ele precisa? Ele quer evitar esse tipo de negociação com o Congresso. Veja que a reforma da Previdência, que nem era um interesse grande de Bolsonaro, ela passou sem ele fazer muito esforço. Houve uma aprovação de uma reforma da Previdência. Não era aquela do governo. Mas primeiro, você tem que entender que Bolsonaro nunca teve uma proposta de reforma da Previdência. Era sempre a proposta do Paulo Guedes. Bolsonaro não planejou isso. Esse não era um plano de Bolsonaro. Paulo Guedes veio, nós precisamos fazer a reforma da Previdência, Bolsonaro deu ok e terceirizou esse projeto para o Paulo Guedes. Isso não foi o interesse. Então qualquer reforma da Previdência que passasse para Bolsonaro seria lucro, já seria uma vitória e iria privilegiar os interesses do capitalismo financeiro. Então Bolsonaro conseguiu aprovar uma reforma da Previdência que, na verdade, não era o interesse dele. Quais eram os interesses do Bolsonaro? Os interesses do Bolsonaro que ele falou durante a campanha, que foi uma campanha pautada na pauta moral. Então a pedra angular de toda a campanha do Bolsonaro foi a pauta moral. Foi o combate à corrupção, falando que ele era uma nova política, combate à violência urbana, redução, melhoramento da segurança das cidades, redução da criminalidade e da violência e defesa das famílias. Esses foram os pontos que Bolsonaro muito falou durante as suas eleições, durante o processo eleitoral. Então essas são os grandes assuntos que Bolsonaro ele de fato tem interesse. Então esse é como vou dizer assim, o background que você precisa entender, aquele conhecimento prévio que você precisa entender antes de começar a entender por que Bolsonaro quer destruir tudo. Então Bolsonaro ele tem essas pautas e o que ele quer? Ele quer a reeleição. É isso que o Bolsonaro tem na cabeça dele. E ele tem medo de fazer esses jogos com o Congresso, porque todos os outros governantes que fizeram acabaram se prejudicando no final. Então, a partir desse ponto, nós podemos desenvolver melhor essa parte do o que ele quer destruir. Quando eu falo dele destruir tudo, eu não estou falando que ele vai colocar abaixo as estruturas. Quando eu falo estrutura predial mesmo. Parede, prédios. Não é isso que ele vai destruir. Quando eu falo das estruturas, eu falo das estruturas dos cargos. Cargos, liturgias, organizações, são essas coisas que Bolsonaro quer destruir. Porque ele próprio já falou em algumas declarações que ele precisa desconstruir muita coisa para depois reconstruir. E qual é o objetivo? O objetivo dele é a eleição de 2022, porque ele quer ser reeleito, o Bolsonaro quer ser reeleito.
Ele quer a reeleição ou, no mínimo, forjar ali um sucessor. Mas o objetivo dele é se reeleger. E por que ele quer destruir tudo? Porque quando ele destrói tudo, ele quer mostrar para a população brasileira que ele, Bolsonaro, é diferente dessa classe política podre, dessa classe política corrupta, e que ele está lutando contra o sistema. Ele simplesmente vai poder falar agora: eu aprovei um projeto de reforma da Previdência, do qual eu nem precisei adotar as velhas práticas políticas. E ele quer passar a imagem de que os políticos, a classe política é uma classe corrupta, e ele é uma pessoa, é um bastião da moralidade. Então por isso que ele sempre, quando ele tem uma oportunidade, ele vai e acaba desconstruindo um rito, desconstruindo um processo, desconstruindo uma estrutura. Por exemplo, ele fez reunião com os ministros vestindo uma camiseta falsificada do Palmeiras e moletom, fugindo da liturgia que o cargo necessita, um terno, uma gravata. Ele burla a necessidade da imprensa, então ele pula a imprensa para conversar para ser um interlocutor da imprensa, ele então utiliza a imprensa como interlocutora entre ele e o eleitorado. Ele já faz uma live. Ao invés dele respeitar o rito do Itamaraty para colocar um diplomata, ele coloca o filho dele. Então ele já indica o filho dele, mesmo o filho dele não tendo experiência suficiente para isso, mas ele passa por cima das instituições, ele passa por cima das liturgias do cargo, ele passa por cima até mesmo dos eleitores. E por que ele faz isso? Porque, como ele falou recentemente: olha, se meus eleitores estiverem desapontados comigo por conta da indicação do meu filho, paciência, para mim não tem problema. Mas por que ele consegue passar por cima disso? Porque ele, Bolsonaro, não se vê como sendo um presidente da República. Ele se enxerga como sendo um capitão bonapartista. O que seria um capitão bonapartista? Um capitão bonapartista é aquela pessoa que, de um modo bem resumido, o bonapartismo é um pensamento que quer fazer que o legislativo seja subjugado pelo executivo. Então você tem lá os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses três poderes têm a mesma força, mas o que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer solapar o poder legislativo pelo poder executivo. E como ele vai fazer isso? Ele está fazendo isso com os seus 30% a 35% de aprovação, que são ali os seus eleitores mais fiéis. Então ele se enxerga como líder de um exército, um capitão de um exército bonapartista para a condução desse processo de destruição das nossas organizações, dos nossos ritos, das nossas liturgias. E quem compõe esse exército? Você tem ali, que está sendo mostrado pelas pesquisas de aprovação, 30% a 35%. Quem compõe essa porcentagem da população, essa parcela da população, são os extremistas de direita e os neopentecostais. Então, essas pessoas que elas acabam reforçando e endossando o governo Bolsonaro. E por que ele está em constante campanha eleitoral? Por que ele quer a campanha? Por dois motivos. O primeiro, porque ele, Bolsonaro, ele cresce no conflito. Ele é um combatente, ele é formado no exército, ele é um soldado. E o soldado, ele precisa combater no campo de batalha. E os momentos que ele mais teve destaque enquanto ele foi deputado foram os momentos ali de antagonismo com Jean Willis e também com a Maria do Rosário. Então ele precisa de um inimigo para ficar combatendo, porque ele cresce no conflito, ele quer esse conflito, ele precisa do conflito. Por isso que ele começa a criar inimigos imaginários. Fala do comunismo, fala das esquerdas, fala da oposição, que nem existe, fala da imprensa. Ele fica criando esse tipo de antagonismo inexistente, desse inimigo inexistente, para poder guerrear, para poder combater. E por que ele já antecipou, agora, com 7 meses do primeiro ano de governo, as eleições de 2022? Por que ele já se fala como candidato? Porque as eleições, elas são um momento em que as pessoas elas ficam muito engajadas com o seu político, com o seu candidato. E depois tem sempre um momento ali de calmaria, um momento de afrouxamento, que as pessoas não começam a ligar tanto para a política. Só que ele precisa ter a sua militância, manter o seu exército empolgado, manter o seu exército sempre alerta, sempre guerreando. Então ele mantém esse período de perpétua eleição, esse terceiro turno imenso. Não é um terceiro turno por causa da oposição, é um terceiro turno por causa do próprio Bolsonaro, porque ele quer manter a sua militância ativada, ele quer manter a militância ativa e guerreando para ele nessa dominância bonapartista. Então ele coloca o seu exército na rua para brigar com o STF, para brigar com o Congresso, para falar que o Congresso não está trabalhando em favor da população brasileira, para falar que o STF só solta corruptos, privilegia corruptos, porque ele quer destruir as organizações para mostrar que ele é o Messias. E perceba que perante a comunidade evangélica isso é verdade.
Tanto que nós tivemos manifestações de apoio ao governo Bolsonaro e houve um culto neopentecostal, uma celebração, uma pregação da palavra lá na Avenida Paulista, e um dos pastores dizia que Bolsonaro não tinha o nome de Messias, não tinha o nome de Messias à toa, porque ele era um enviado por Deus para limpar o Brasil. Ele era um enviado por Deus para tirar o país do estado que nós estamos. E esse discurso é muito forte. Por isso que quando as pessoas falam, mas se a economia começar a desandar, se a economia não voltar, se a economia não se retomar, as pessoas vão deixar Bolsonaro. Não é bem assim. A parcela da população que era para deixar Bolsonaro, essa parcela da direita, já deixou Bolsonaro. A grande questão é que essas pessoas muito religiosas, elas podem acabar sofrendo um discurso religioso do Bolsonaro. O Bolsonaro pode dar a elas uma desculpa religiosa. Olha, da mesma forma que o povo hebreu sofreu no cativeiro da Babilônia, sofreu na escravidão do Egito, nós agora estamos sofrendo uma pregação de Deus, estamos passando por uma provação divina, uma aprovação de Deus nesse nosso momento, mas isso não é nossa culpa. A culpa é do Congresso e é uma provação divina, porque bons tempos virão. Então ele consegue imputar esse discurso religioso e é um discurso que cola com essa parcela da população. E por que ele quer fazer isso? Ele quer atrelar a política com a religião. Ele quer destruir esse rito, essa separação da política com a religião. Porque quanto mais ele conseguir trazer a religião para perto da política, menos racional fica o discurso, mais irracional. Então ele quebra a racionalidade, ele quebra a liturgia dos cargos e ele fica sempre atiçando a população. E quando ele atiça a população, ele está em constante campanha e ele vai conseguir chegar até 2022 para aí sim conseguir a sua reeleição, que é o objetivo dele. Se tudo estiver destruído do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, da aprovação da população, se o Congresso estiver destruído, se a classe política estiver destruída, quem que vai competir com o Bolsonaro nas eleições de 22? Não há esse tipo, não haverá concorrentes. Perceba? Então esse é o objetivo de Bolsonaro. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Os comentários foram muito importantes, que eu percebi que as pessoas não estavam entendendo e eu retomei esse assunto. Então é isso que Bolsonaro quer destruir. Ele quer destruir a classe política, a percepção que as pessoas têm da classe política. Ele quer destruir os ritos das instituições para falar que ele é o soberano perante tudo isso. E assim ele vai conseguir a reeleição ou vai ser um candidato forte para a reeleição em 2022. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que nós voltamos aqui e abordamos esse assunto sem problema nenhum. Se inscreva no canal do Professor Leonardo e me siga no Twitter, @profleoficial.